Pessoal do canal, tudo bom? Aqui é o André Fogastro e eu tô com mais comparativo. O comparativo de hoje é entre a Xperia Z5, o smartphone mais potente que a Sony tem no Brasil nesse momento, e também o mais novo, e o iPhone 6 Plus. Esse não é o 6S Plus, ele é o 6 Plus, que é um dos smartphones mais potentes que a Apple tem no Brasil. O 6S Plus é o mais potente, mas enfim, o 6 Plus não fica muito atrás, o desempenho dele é muito semelhante ao aparelho novo, o que faz dele um concorrente direto para o Xperia Z5 também. No lado de construção, como você pode ver, a Apple colocou um aparelho bem maior, ele é maior em todos os sentidos, só que ele é mais fino. Você tem apenas 7.3 mm no Z5 contra 7.1 mm no iPhone 6 Plus. Além disso, ambos os aparelhos têm vidro na parte da frente, ambos os aparelhos têm leitor de impressões digitais e ambos trabalham com alumínio nas bordas. A diferença é que a traseira é de vidro no Z5 e não de alumínio como na Apple. Esse vidro, como você pode ver, ele é muito semelhante ao alumínio, mas continua sendo vidro, o que faz dele um aparelho um pouco mais frágil, já que trincar um vidro é possível e trincar um alumínio dá um baita trabalho. Na parte de cima você não encontra absolutamente nada no aparelho da Apple. No Z5 você encontra aqui a entrada para fone de ouvido e o microfone secundário para isolamento de ruídos. Desse lado, controle de volume dos dois aparelhos, botão liga-desliga no aparelho da Sony, e você tem botão para câmera, específico para câmera, algo que não acontece no iPhone 6 Plus. Só que o iPhone 6 Plus tem uma alavanca para ligar e desligar o modo silencioso, algo que não acontece no aparelho da Sony. Embaixo, entrada USB para os dois lados, só muda o formato. Você tem um cabo Lightning e um cabo micro USB. Você tem alto-falante aqui, o alto-falante da Sony está na parte da frente, e a entrada para fone de ouvido junto com o microfone. Na parte de trás você encontra uma câmera. A Apple gostou da protuberância, que não existe no Z5. São 8 megapixels no iPhone 6 Plus contra 23 megapixels no aparelho da Sony, e mais nada na parte de baixo. Os dois com LED, só que o aparelho da Apple tem um LED duplo, que é com 2 tons, que é para corrigir problemas de reprodução de cor quando você tira uma foto. Na parte da frente você tem uma tela de 5.5 polegadas no aparelho da Apple, resolução de 1920 por 1080 pixels, dá mais ou menos 401 pontos por polegada, contra uma tela de 5.2 polegadas com a mesma resolução de Full HD, 1920 por 1080 pixels. Como a tela aqui é menor e o aparelho é menor, você tem uma densidade maior, que são 428 pontos por polegada. Na parte da frente, você ainda tem a câmera frontal de 5.1 megapixels aqui no aparelho da Sony e apenas 1.2 no iPhone 6 Plus. Ligando os dispositivos, os dois contam com leitor de impressões digitais, então só tocar aqui e aqui também, só deixar o dedo apoiado e tocar. Você viu que no Z5 ele é um pouco mais rápido do que no aparelho da Apple. No lado de dentro você tem um processador Snapdragon 810 rodando 8 núcleos, sendo 4 deles a 1.96 GHz, outros 4 a 1.56 GHz do lado do aparelho da Sony. Enquanto na Apple você trabalha com um processador de um chip A8, que é próprio da Apple, e ele trabalha com 2 núcleos a 1.4 GHz, baseado em ARMv8, com uma GPU PowerVR GX 6450 contra uma Adreno 430 aqui no lado da Sony. No lado de memória RAM você tem aqui 3 GB de memória RAM do lado do Z5 contra 1 GB DDR3 do lado da Apple, 32 GB contra 16, 64 ou 128 do lado da Apple. Para agora mostrar se realmente faz alguma diferença, essa diferença cavalar entre hardware dos dois lados, eu vou abrir exatamente os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas e nas versões mais recentes. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. O Xperia Z5 abriu primeiro. Twitter em 3, 2, 1. Z5 abriu muito na frente. O iPhone abriu bem depois. Instagram em 3, 2, 1. Novamente, o aparelho da Sony foi na frente. Fechar novamente todos os aplicativos e abrir o AnTuTu, que é para medir em números a diferença de hardware dos dois aparelhos. Dessa vez o iPhone 6 Plus foi mais veloz, abriu primeiro e testar. Na parte de comunicações, você trabalha com Wi-Fi 802.11 nos padrões A, B, G, NAC. Dos dois lados, os dois com Dual Band e os dois com Hotspot. Só que apenas o aparelho da Sony trabalha com Wi-Fi Direct, DLNA. No Z5 você encontra Bluetooth 4.1, 42p aptX,
contra Bluetooth 4.0, 4.2P e LE do lado da Apple. Os dois trabalham com GPS, AGPS e GLONASS, só que apenas o Xperia Z5 trabalha com Beidou. Os dois têm NFC, só que o aparelho da Apple trabalha com o NFC apenas pro Apple Pay. Você tem rádio FM do lado da Sony e para entender o mundo, os dois trabalham com leitor de impressões digitais, acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital e barômetro. Ambos trabalham com 3G quadriband e 4G funcionando no padrão brasileiro. iPhone 6 Plus foi o primeiro a terminar com 79.498 pontos e o Xperia Z5 vem logo atrás. Ainda nos últimos testes, já 85% do teste finalizado. E o Z5 termina com 68.569 pontos, que é uma pontuação mais de 10 mil pontos abaixo do que o iPhone conseguiu. E que isso deixa bem claro que o benchmark não é a melhor forma, na verdade é uma das piores formas de mensurar como que os aparelhos lidam com o cotidiano, porque você viu que todos os aplicativos abriram primeiro no Z5 do que no iPhone. Agora voltando, fechando novamente todos os aplicativos e para abrir agora um teste real de desempenho, que é o Real Racing 3, abrindo, que é um dos games mais pesados disponíveis hoje para as duas plataformas, tanto Android como iOS. Aqui no iPhone ele já abriu primeiro e já está no menu, já chegou no menu, enquanto no Z5 tem mais memória RAM, tem mais processador, ainda tá indo, tem mais núcleos. Agora sim. Então toquei basicamente ao mesmo tempo, lembrando que você conta com GPUs diferentes. Você tem uma PowerVR GX 6450, que abriu primeiro no iPhone 6 Plus, contra uma Adreno 430, que está levando mais tempo. Tem 2 GB a mais de memória RAM, um processador com 6 núcleos a mais. Enfim, agora ele conseguiu terminar. Você pode ver que ambos têm basicamente os mesmos detalhes, os mesmos efeitos. E os gráficos são os mesmos, não tem muita diferença. Os ponteiros funcionam, enfim, tudo funciona numa boa e sem nenhum travamento. Mesmo quando tinham muitos carros na cena, não foi visível nenhum tipo de travamento. Do lado da câmera, os dois aparelhos têm câmeras bem diferentes, com recursos diferentes. O da Apple é mais simples, apenas tem esses recursos aqui embaixo de time-lapse, câmera lenta de 240 quadros por segundo, muito superior ao que o aparelho da Sony consegue. Vídeo em 60p ou 30p, aí você escolhe. Ou modo quadrado, modo panorâmico. Já no aparelho da Sony você tem o modo automático, que tira todas as fotos da melhor forma possível que ele pode entender. O vídeo, que também filma em 60p. E você tem uma série de modos, além de poder adicionar mais modos, algo que não chega ao que consegue na Apple. E a grande diferença aqui nesse caso é que você tem o modo manual, algo que a Apple não oferece de padrão. Você, claro, pode baixar algum aplicativo que faz isso sem problema, mas de fábrica o aparelho da Sony é o único que te libera alguns controles manuais, controles de cena, enfim, tem alguns recursos mais interessantes. Na câmera frontal tem uma diferença grande, é 1.2 megapixels no aparelho da Apple contra 5.1 megapixels com uma angular maior. Você pode ver que você enxerga mais aqui da ponta, você vê a pontinha, essas duas pontinhas aqui que você não vê, a câmera você vê até o ponto vermelho que você não vê. Então você tem mais informações, mais coisas, porque o ângulo dessa lente aqui é maior do que você encontra aqui. No final das contas, as duas câmeras tiram ótimas fotos com boas condições de luz. Quando tem luz um pouco mais rara, tá um pouco mais escuro, o Z5 consegue uma qualidade melhor, além de trabalhar com mais detalhes, porque tem 23 megapixels contra 8 no aparelho da Apple. Para você ver fotos tiradas com esses dois caras, é só clicar no link da descrição desse vídeo e ler o review de cada um deles. No lado de bateria, você tem uma diferença pouco pequena, são 2.915 mAh contra 2.900 mAh, e ambos os aparelhos conseguem terminar o primeiro dia com um pouco de carga, indo até o segundo dia, até metade do segundo dia numa boa, sem problema. Só que o aparelho da Sony acaba utilizando um gerenciamento de energia um pouco mais inteligente do que o da Apple e consegue esticar um pouco mais se você ligar o modo de economia de energia e consegue finalizar o segundo dia. Claro que com algum sacrifício na utilização do aparelho, mas ele consegue um pouco além do que o aparelho da Apple consegue, mesmo com menos uma carga menor
na bateria. No lado de extras, você tem aqui o Xperia Z5 à prova d'água, ele pode mergulhar até 1 metro de profundidade por 30 minutos, isso o iPhone 6 Plus não faz, e ele tem áudio estéreo saindo pelas laterais, que dá um envolvimento muito melhor do que o áudio mono que sai aqui embaixo do aparelho da Apple. Além do mais, esse áudio mono é muito fácil de ser tampado com a mão, o da Sony é um pouquinho mais difícil e o envolvimento de áudio é melhor. Os dois têm versões muito atuais do sistema operacional, você tem na Android 5.1.1 contra o iOS 9.2. A grande vantagem da Apple é que ela libera todas as versões do iOS 9, chegam exatamente no mesmo tempo para todos os aparelhos que são compatíveis com ela. Isso não acontece no Android, nunca aconteceu, dificilmente vai acontecer. Isso porque a gente já está no Android Marshmallow e esse cara aqui ainda está no Android Lollipop, mesmo com o Marshmallow já disponível para alguns aparelhos como o Moto X Force, por exemplo, que já está com a versão mais recente, esse cara aqui ainda não. Por outro lado, você tem alguns recursos bacanas, como colocar uma janela flutuante, que não faz muito sentido em uma tela pequena, é bem interessante quando você tem um tablet, por exemplo, mas tem alguns recursos que você não tem no lado da Apple. O lado da Apple coloca uma otimização entre software e hardware muito superior a qualquer outro Android, e isso é visível de longe. Por fim, na tela você tem duas telas IPS com a mesma resolução, muda mais ou menos a densidade de pixels entre cada um dos lados. Vou colocar aqui o mesmo ícone bem próximo um do outro para mostrar que não tem menor diferença. É claro que realmente não tem, porque é a mesma tecnologia de tela e a mesma resolução, os dois com tela Full HD. Então tem aqui até onde deu para focar. Aí deu para focar. Você pode ver que ambos são visíveis sem nenhuma dificuldade. Pra ter noção, esse aqui é meu dedinho, menor dedo da minha mão, e ambos têm todas as letras visíveis com altíssima qualidade, mesmo que o aparelho da Sony trabalhe com uma densidade de pixels maior. Não é visível ao olho nu, não dá para notar a diferença. Outra diferença que pode existir, mas que também realmente não está muito presente, é na reprodução de cores. Então, praia. Abrir aqui essa figura aqui. E você pode ver que a reprodução de cores é muito bacana dos dois lados, sem muita dificuldade na hora de reproduzir detalhes, e o ângulo de visão dos dois aparelhos é muito bom. Só que o da Apple você pode ver que tem mais brilho num ângulo maior do que o que você consegue no Xperia Z5. Então, teoricamente, um empate, mas com um ângulo de visão um pouco mais favorável do lado da Apple. Para saber mais sobre esse comparativo, é só clicar no link da descrição desse vídeo. Lá você tem fotos e mais detalhes. E agora, no lado do custo-benefício, você tem o iPhone 6 Plus custando R$ 3.123, que é o melhor preço que você pode encontrar no iPhone 6 Plus, contra R$ 3.400 do aparelho da Sony. Vale lembrar que o aparelho da Sony vem com 32 GB de memória interna contra 16 nessa versão mais barata do iPhone, e o iPhone não permite expansão por cartão microSD, algo que o aparelho da Sony permite. Você pode colocar um cartão de até 200 GB, algo que você não consegue no iPhone. Então, no custo-benefício, o Z5 acaba ganhando esse comparativo. E além disso, ele ganhou em desempenho, enfim, só perdeu um pouco na hora do jogo, que ficou um pouco para trás. Então, o nosso vencedor realmente é o Xperia Z5. Para saber mais sobre esse comparativo, como eu falei, é só entrar no tudocelular.com ou clicar no link da descrição desse vídeo. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.